Espero que vocês estejam bem. Vim aqui para a escola para gravar essa aula para vocês, esclarecer algumas dúvidas, né, que são recorrentes, que vocês têm me enviado por WhatsApp também, com relação principalmente ao artigo de opinião, né? Gênero o qual nós temos estudado desde o primeiro bimestre e que vocês terão contato aí por muito tempo ainda. Então, são explicações rápidas, bem simples, para que vocês consigam recordar e até mesmo que essas dúvidas sejam sanadas, tá bom? Só para ilustrar aqui para vocês, essa ferramenta Padlet é uma ferramenta que a gente está utilizando, nós professores, e aí eu montei essa aula para já mostrar para vocês aqui. Funciona como se fosse um mural, e inclusive eu já encaminhei pro Google Classroom, tá? Vocês vão encontrar essa mesma atividade lá. Não precisa ter o aplicativo nem no celular e nem no computador, tá? Vocês conseguem acessar até por meio de um link, que depois eu posso mandar aí para o grupo de WhatsApp de vocês, tá? Então, só retomando um pouquinho, então aqui a gente vai estar visualizando hoje dúvidas sobre a formação do texto. Então aqui não é só com relação ao artigo de opinião, tá? Pode ser com relação a outro gênero também. Se de repente você visualizou numa comanda alguma coisa e ficou em dúvida, seja pelo tipo de linguagem utilizada, por algum termo utilizado como diferença entre fato e opinião, sobre qual a diferença entre texto em verso e texto em prosa, a gente vai esclarecer essas dúvidas hoje, tá? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é aquela que a gente usa de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Então, é aquela forma de se escrever marcada pelo uso das regras, né? Então, a gente se expõe escrevendo, mas de uma forma culta, né? Como aqui mesmo diz. E, professora, se a linguagem formal é a linguagem culta, a correta, como dizem por aí, a informal ela é incorreta? Lembrando que não, gente, que tudo vai depender do contexto de comunicação em que você está inserido, né? Então, se eu produzo um artigo de opinião, ele precisa necessariamente estar de acordo com a linguagem formal, ou seja, a norma culta da língua portuguesa. Agora, se eu estou conversando com um amigo, né? É aquela linguagem usada no meu cotidiano. Eu não preciso usar a norma culta da língua portuguesa. Eu posso, então, utilizar dessa linguagem informal, tá? E, continuando aqui, eu coloquei para vocês um vídeo no YouTube explicando o que é tese, mas ainda assim isso seria só um complemento, tá? Então a tese é o posicionamento crítico de quem compõe o texto, ou seja, o seu posicionamento crítico. Então a tese é a sua posição crítica com relação ao tema, posição esta que você defenderá utilizando argumentos. Então, eu tenho o meu posicionamento, porém eu preciso defendê-lo, usando argumentos. Argumentos esses que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E, professora, qual a diferença entre tema e título? Alguns alunos me procuraram com essa dúvida. Então, aqui o tema é o assunto, né, que eu quero desenvolver, que eu quero provar, né? Então, geralmente, o tema ele vem no cabeçalho, pode ser de uma folha de avaliação, de uma folha de concurso para prova,
né? E o título é o nome que eu vou dar no final desse meu texto. O título ele é a identificação do meu texto, tá bom? Aqui na sequência, alguns alunos me perguntaram: professora, o que é um texto em prosa? Professora, o que é um texto em verso? Porque o que acontece? Geralmente na comanda dos textos, a gente coloca assim, o texto deve ser escrito no gênero tal, com tantas linhas, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O texto deve ser escrito em prosa. Aí o aluno fala assim: poxa vida, que coisa mais complexa, o que significa prosa? Um texto em prosa ele é um texto que normalmente a gente usa o tempo todo. Então, quando a gente pega um livro para ler, quando a gente escreve um texto dissertativo argumentativo, quando a gente escreve um artigo de opinião, quando a gente produz um texto da tipologia narrativa, geralmente esses textos são produzidos em prosa, tá? O texto em verso, ele geralmente é uma poesia ou um poema, tá? Só para esclarecer, eu coloquei aqui como exemplo, então, uma poesia de Vinícius de Moraes. Cada linha dessa poesia a gente chama de verso. Cada conjunto de versos nós chamamos de estrofe. Então, essa é a diferença entre um texto escrito em verso e um texto escrito em prosa, tá? E, professora, você falou tanto que para eu defender minha tese eu preciso de argumento, mas ainda não entendi o que é um argumento. Então, aqui, um argumento ele vai indicar as razões, os fundamentos e as justificativas. Por quê? Por meio desses argumentos, você vai tentar convencer, persuadir quem está lendo de que a sua opinião realmente é a melhor, tá? Então, assim, professora, ainda não ficou claro. De onde eu tiro um argumento? Então, pessoal, o argumento ele precisa ser baseado em fatos, tá? Então, eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar livros que eu li, usando as citações diretas ou indiretas destes livros, tá? Eu posso usar comprovações científicas, então eu posso usar pesquisas e estudos que já foram feitos para basear esses meus argumentos nestes estudos e pesquisas. Então o argumento ele precisa ser uma coisa que venha a fortalecer o seu texto para que você convença o seu interlocutor, tá bom? E aqui, para a gente fechar essa aulinha, a diferença entre fato e opinião. Qual é a diferença entre um fato e uma opinião? Então, o fato, ele é algo que aconteceu, algo concreto, né? Então, quando eu falo em fato, eu falo em algo verídico, em algo palpável, em algo comprovável, tá? Geralmente é o fato que vai se tornar um argumento no meu artigo de opinião. E a opinião? A opinião é aquilo que eu penso, que eu acho, que eu tenho como o certo, o correto. Então, a opinião ela é algo volátil, ela é mutável. Então, cada um tem a sua. Então, portanto, para que eu possa fortalecer a minha opinião, eu preciso me basear em argumentos. Eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Se vocês não compreenderam alguma coisa e tiverem dúvidas, deixem seus comentários aqui abaixo do vídeo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!